Olá, tudo bem? Meu nome é Paulo Rocha e esse é o canal Construindo Fortaleza Esportes. Pessoal, hoje a gente vai falar um pouco do São Paulo, né? São Paulo que contratou aí um novo centroavante, né? Vai jogar amanhã, o último jogo do São Paulo antes da parada para o Mundial. Então, em tese, parte da torcida espera que o Zubeldia consiga equilibrar o time, né? Equilibrar, por que eu falo equilibrar? Porque nas Copas, que são mata-mata, o São Paulo está indo bem, porque ele consegue fazer um jogo bom, muitas vezes jogando fora de casa. Uma dificuldade que o São Paulo tinha na última temporada, o São Paulo tinha dificuldade de jogar fora de casa, nas Copas está jogando muito bem fora de casa, porém, quando vai para o Campeonato Brasileiro, o São Paulo não consegue desempenhar um bom futebol. O São Paulo está em 13º colocado, ali com 12 pontos, né? Tá muito mal, se você for ver. O time que está ali perto da zona, antes, ali o primeiro da faixa ali de saída da zona de rebaixamento ali, acho que com 9 pontos, né? Então São Paulo está muito mal, precisa se recuperar. Então São Paulo, a torcida do São Paulo, ela pensa no quê? Que essa parada vai ser crucial para que o Zubeldia possa fazer um bom trabalho e tirar o São Paulo dessa zona de desconforto, que traz muito estresse, né? Porque um time, quando ele entra essa zona da degola, fica muito complicado. Essa aqui vai ser a 13ª rodada, né, do Campeonato Brasileiro. O São Paulo depois vai dar uma parada. O São Paulo vai dar uma parada depois dessa décima. O São Paulo, né, todo o campeonato vai dar uma parada por causa do Mundial de Clubes, e aí espera-se que o Zubeldia consiga colocar ordem na casa. Aí eu fui puxar lá, vamos lá. O Caleri se machucou, teve um problema seríssimo aí, né? Fez cirurgia e tudo, só volta só pro ano que vem, lá para janeiro ou fevereiro, que ele volta aí a treinar para voltar a jogar. E sempre quando um jogador ele passa por uma lesão assim muito séria, é muito difícil você cravar se o jogador ele volta bem ou mal. E tem a fase de adaptação ainda, né? Depois que volta a jogar, tem a questão de você ter, como que eu posso dizer, confiança, né? Essa é a palavra, você ter confiança para você atuar jogando futebol. Seja no que for, se você se machucou, você tem que ganhar essa confiança, e essa confiança ela não é tão fácil de você conquistar. Então o Caleri se machucou, depois que ele se machucou, o André começou a fazer gols, e o André já estava pedindo passagem, na verdade, quando o Caleri estava jogando. Então o Caleri já estava jogando, o André já estava jogando bem, entrava bem nos jogos e tudo mais, corria. Tem um estilo de jogo diferente do Caleri também, e aí o André tomou conta ali da posição. E no São Paulo, tem a questão do Rian Francisco, que é o centroavante que vem das categorias de base, né, que foi campeão aí da Taça Juniores pelo São Paulo. O Rian Francisco que joga muito bem, só que não está tendo uma sequência. Então, às vezes que ele entra, ele não consegue desempenhar um bom futebol, e isso, boa parte da torcida quer que o Rian Francisco tenha uma sequência de jogos, né? Não um jogo esporádico, um jogo que ele entra jogando, depois sai no segundo tempo, mas que ele tenha uma sequência de 3, 4, 5, 6 jogos seguidos, para que aí sim você possa fazer uma avaliação. Eu não vejo como você fazer uma avaliação do jogador que está subindo das categorias de base e você coloca ele em 1, 2 jogos para jogar 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos e você querer ter uma base. Tudo bem, se você quer que o jogador comece a ganhar confiança, tudo bem, até aí, bacana. Mas para você ter uma noção se o jogador vai ou não desempenhar um bom trabalho, não dá para você ter essa base. Aí o que o São Paulo faz? O São Paulo vai lá e contrata um jogador que está há um bom tempo sem fazer um gol, na reserva do Cruzeiro, Dineno. É isso, né? Dineno, o nome do centroavante. É um argentino, né? Todas as vezes que um time ele contrata um jogador, ninguém faz contratação, ninguém faz um investimento sem pensar em ter um retorno. Isso não existe.
qualquer tipo de empresa, quando se fala de futebol, qualquer clube, ele investe no jogador pensando em ter um retorno, porque esse jogador ele deu um retorno em títulos, melhora do time numa forma geral e numa possível venda futura. Quando você fala de um jogador de 30 anos, né, o mercado já não é tão grande, não é tão amplo, né? Aí parte da torcida já também questiona a contratação do Dineno, por quê? Porque o São Paulo não está dando aquelas oportunidades que deveria dar para o Rian Francisco. Aí você coloca o cara, coloca o moleque para jogar, aí o moleque não joga bem e você não coloca mais. Você acaba queimando um patrimônio que é do clube. E o Rian Francisco é um jogador que surgiu no futebol e surgiu no São Paulo, ele fez 2 gols de pênalti aí que dispensa comentários. Quando você vê jogadores aí que têm dificuldade de bater um pênalti, ele com toda a personalidade, ele bateu os pênaltis, já fez gols, já mostrou que tem qualidade, mas você vê nitidamente que às vezes falta confiança para o Rian Francisco, e essa confiança ela só vem jogando futebol, no desempenho no campo, jogando futebol. Eu sinceramente não entendo algumas contratações e algumas tomadas de decisões da diretoria do São Paulo. É muito questionável, viu? Questionável ao cubo, vamos dizer assim, né? Porque você tem um jogador da base que você precisa dar minutagem, dar rodagem para esse jogador. Aí você, em vez de você fazer isso agora, aproveitar agora um campeonato como, por exemplo, pega o Campeonato Brasileiro, pega uma sequência de 6 jogos e coloca o moleque para jogar. Vamos ver como é que ele vai desempenhar, porque às vezes no primeiro jogo ele não esteja tão bem, no segundo jogo também ele não esteja com tanta confiança, a partir do terceiro jogo ele já começa a fazer algumas jogadas, criar algumas jogadas, e o São Paulo tem uma molecada muito boa da base que subiu, né? Tem o caso do Luca, que é um jogador muito bom na ponta, tem até o próprio Henrique também, que entrou muito bem aí, é um outro ponta também. Tem a questão do Alves, que é um meia, que também joga bem, mas também está oscilando, é natural. O moleque está subindo da base, não tem aquela confiança, é outro estilo de jogo, os caras chegando, às vezes o moleque precisa começar, né, a pegar mais coragem, ter mais iniciativa, só que moleque é aquilo que a gente fala, né, ele não tem muito aquela questão de juízo, ficar prendendo, ele pega a bola e vai para cima. O São Paulo não tem dinheiro, e esse é um grande problema não só do São Paulo, mas de alguns clubes no Brasil, não tem dinheiro para investir em grandes jogadores, e para você ficar investindo em jogadores que vêm para compor elenco, é melhor deixar o moleque da base. Deixa o moleque da base, coloca ele para rodar, entrar no campo, fazer minutagem, de repente pega confiança, e aí, cara, você vai ver, aí você toma a decisão. Agora, você pegar um cara que tá contrato curto, tá entendendo? Aí o cara vai lá, coloca umas metas lá, o cara bate as metas, aí contrata o cara e o cara fica no banco, como o São Paulo já fez com vários outros jogadores. Isso é um absurdo. Só mostra a incompetência dessa direção, dessa diretoria do São Paulo, que está sempre fazendo contratações estapafúrdias aí no futebol, criando somente dívidas. Olha a dívida astronômica que o São Paulo está, né? Você acha que o São Paulo pode ficar contratando jogadores para pagar salários de 400, 500 mil para o cara ficar na reserva? Eu acho que não. Aí, por outro lado, você vê o São Paulo, que tem um zagueiro que está aí lutando para renovar o contrato, não consegue renovar o contrato. Aí não renova o contrato do zagueiro, você vai lá e contrata um centroavante. Não vejo muita lógica nisso, porque isso só mostra que você não está nem aí o jogador que está com um contrato para ser vencido e pode ser contratado por qualquer rival, né? Então, não sei o que vocês pensam sobre a contratação desse jogador, mas eu vejo que o São Paulo, em vez de melhorar, ele está regredindo. E isso é muito complicado. Bom, esse é o vídeo de hoje. Se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like e também deixe o seu comentário aí para que a gente possa continuar o vídeo, continuar nosso bate-papo aí
na parte aí de comentários do vídeo. Até mais.